Oi, gente, eu sou a Lorena Oliveira. E eu sou o Arlen Aguiar. E nós estamos aqui no canal do Job Plus para falar um pouquinho sobre as duas cartas de Paulo a Timóteo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo. E seu comentário é de suma importância para a gente ter um feedback. Paulo primeiramente conhece Timóteo em Listra, através da sua mãe e da sua avó Lóide. Paulo se admirou ao ver a fé e a admiração de Timóteo pelo Evangelho. E nisso, ele treinou Timóteo durante um tempo, até escutar que existia um grupo de pessoas falando algumas heresias na igreja em Éfeso. E assim, ele via Timóteo até a igreja de Éfeso. E nisso, vem acompanhada a primeira carta, onde é recheada de conselhos e instruções de como Timóteo deve instruir aquela igreja. Na segunda carta, o contexto já era outro. Paulo estava preso em Roma e a segunda carta, o contexto dela, a longa duração, é durante o julgamento. A segunda carta foi escrita quando Paulo estava chamando Timóteo para Roma para cuidar das igrejas que ele plantou lá. E uma coisa que é muito importante, porque já que as cartas são recheadas de conselhos maravilhosos, uma das perguntas que eu tenho a fazer a Lorena e ao Arley é: como seguir os conselhos de Paulo a Timóteo? Tá certo. Então, eu vou começar falando. Aí, se quiser, o Arley responde e a gente começa essa conversa legal. Então, assim, para saber como viver, né, esses conselhos e como a gente deve se comportar diante disso, a gente tem que saber quais são os conselhos. E aí, eu preparei alguns aqui para dizer, mas a gente vai comentando e é isso. E o primeiro conselho que eu queria começar falando, e um que eu acho muito importante, é sobre a questão de Paulo instruir a Timóteo a lembrar do sacrifício de Cristo, mas lembrar de uma forma que ele não se envergonhe. No contexto da segunda carta, quando Paulo já está preso e tal, muitas pessoas abandonaram ele fala nas cartas, ele cita o nome de pessoas que estavam com ele na caminhada, mas eles abandonaram Paulo. Então Paulo, naquela completa solidão, naquele vazio, ele sabe que está preso e sabe as condições dele, mas ele instrui Timóteo a lembrar do Salvador dele. E não somente disso, não ter vergonha do que Cristo passou naquela cruz. Quando ele foi castigado, amaldiçoado, quando xingaram ele, não se vergonhe disso. Até porque Cristo ressuscitou no terceiro dia, então a gente não precisa ter medo ou vergonha. Em 1 Timóteo, no versículo 15 do primeiro capítulo, ele fala assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E pulando para o versículo 18, Paulo diz: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que é combater o bom combate? É justamente continuar essa caminhada. E esse é o segundo conselho que eu quero introduzir também, é sobre a gente continuar nessa caminhada combatendo. E quando ele fala combate, não é um negócio, tipo, simples ou fácil. É uma coisa difícil. É uma batalha. É uma batalha que a gente tem que enfrentar todos os dias, que a gente tem que continuar caminhando e perseverando nisso, sem desistir. Um pouco depois, Paulo cita que algumas pessoas naufragaram na fé. E, poxa, naufragar na fé? Mas como assim? E aí, quando eu tava estudando esses versículos, né, me veio uma ideia, assim, de um barquinho. A gente sabe que barcos, normalmente, eles não naufragam quando eles estão perto do porto ou saindo da praia. Então, é uma coisa que já tem uma duração, quando ele já está em alto mar, em ondas profundas, que ele já passou muito tempo navegando. E, às vezes, por um descuido, por um acidente, o barco naufraga. E, às vezes, a gente está tão acostumado com a vida que a gente leva. A gente começa no evangelho super animado, super com aquela empolgação, mas chegam as batalhas, chegam os momentos difíceis, que nem chegou a Paulo também. Na primeira carta ele não está preso, mas na segunda a gente sabe que ele está em cárcere, em Roma. E não era um negócio fácil, ele estava passando frio, ele estava sozinho, sem ninguém. E a única companhia que ele tinha naquela hora era o Espírito Santo. E diferente de Paulo, algumas pessoas, depois de uma longa caminhada de fé, de ondas, de navegações que duraram bastante tempo, essas pessoas naufragam, elas desistem. E ele fala: mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram.
e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu não consigo nem imaginar o que esses caras fizeram pra falar assim, não, joguei pro demônio mesmo. Alexandre traiu o Paulo, tá? Quando ele tava no julgamento. Pequeno spoiler, olha aí. Mas, tipo, realmente, como não naufragar na fé, né? Como não desistir, mesmo de tanto tempo, né? Mantendo a fé. Uma coisa que tu falou, né? Tu falou muito sobre essa questão de não naufragar. Que realmente, a gente às vezes, quando a gente passa a viver muito tempo em Cristo, muito tempo na vida cristã, a gente acaba colocando tudo isso no modo automático. É verdade. Esse é o problema. Quando a gente começa a se acostumar com as coisas do Espírito Santo e a gente esquece o que ele ainda pode fazer e o que ele ainda pode fazer pela gente, o que vai acontecer. Isso acaba diminuindo a nossa fé, nos desmotivando. Então, isso é realmente muito importante quando ele menciona isso a Timóteo. Timóteo, não deixem as pessoas naufragarem na fé. E não naufrague também, não desista. Porque quando a gente está com a fé reduzida, quando a gente está com pouca fé, é muito fácil ser influenciado por ouvidos que têm muito mais a oferecer pela gente do que a gente está acostumado, né? Exatamente. E naquele contexto que Timóteo estava, né? Quando Paulo enviou essa carta, ele enviou Timóteo para Éfeso. E não é para uma missão comum, mas para uma missão que ele ia ter que enfrentar pessoas que estavam trazendo doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra para dentro da igreja. E, cara, eu imagino, tipo, Timóteo na nossa idade, enfim, uns 20 e poucos anos. Timóteo nem veio, Ele nem era velho. Mas ele chegando lá na igreja, que já tinha pessoas, que já tinha a sua liderança e tendo que confrontar pessoas que talvez fossem mais velhas que ele, e ele tendo que passar por tudo isso e, tipo, essa responsabilidade, tá ligado? E, cara, muito pesado, é muito fácil ele ser confrontado. E aí, um dos conselhos que eu mais amo, né, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, Paulo instrui que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Cara, quando eu leio isso eu fico muito feliz, mas quando Paulo chega nessa parte aqui, mas seja um exemplo, aí a coisa pega. Porque não basta você querer, tipo, não quero que as pessoas me desprezem, não quero que as pessoas olhem pra mim de uma forma, tipo, inferior só porque eu sou mais nova. Mas tem um preço. Você tem que seguir um exemplo. Você não pode ser qualquer pessoa. Você tem que ser um exemplo para os fiéis. E os fiéis é de criança até uma pessoa mais velha do que a gente. E Timóteo tinha que ser isso para aquela igreja. Ele tinha que estar ali confrontando, trazendo a verdade da Bíblia, das Escrituras Sagradas, mas também mantendo a compostura, sabendo quem ele era, sendo exemplo no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Então, tipo assim, responsabilidade grandíssima. Muito lá em cima. Muito. Cara, realmente, quando a gente tá, assim, levando em questão a nossa idade, que nós também não somos assim... Somos novinhos ainda. Somos muito novinhos. Que no contexto de... Isso serve tanto pra gente nos dias de hoje, principalmente nas áreas que atuamos, né? Nós atuamos em alguns outros departamentos aqui na igreja, não só no canal da UGELB. E eu vejo isso porque eu sou professora do departamento de crianças. E eu sou a professora, uma das professoras mais jovens que tem na minha sala. E toda vez que eu leio essa passagem de Timóteo, ele fala sobre esse quesito de você ser jovem, mas ninguém o despreze pela sua juventude, é porque a gente vem muito de uma cultura que diz que isso é certo. Lógico que somente é certo, que nós devemos respeitar os mais velhos e seguir os exemplos. Mas isso também acaba esquecendo as pessoas que nós também temos algo a ensinar. Timóteo, ele teve algo a ensinar. Timóteo, talvez ele tenha se sentido inseguro naquele momento. Ele estaria confrontando uma liderança de uma igreja. Ele estaria confrontando um grupo de pessoas. Timóteo sendo um jovem como a gente. Como é que ele deve ter se sentido? E as pessoas talvez tenham olhado e chamado ele de imaturo, pela idade. Mas quando Paulo encoraja, ele o motiva a se mostrar que ele é um exemplo na palavra, na fé. E isso é o que talvez nós devemos trazer para nós nos dias de hoje, que nós devemos ser um exemplo na palavra e na fé.
porque as pessoas nos reconhecerão dessa maneira. Não para nossa glória, claro, para a glória de Cristo. Sim. Dando lá dentro também, né? Outra coisa que eu reparo muito, né, baseado nesse versículo, sobre Paulo instruir Timóteo sobre a capacidade dele de ser jovem, não porque ele era capaz, mas sim por conta que o próprio Espírito Santo iria capacitar ele, né? E a gente, muitas vezes, as pessoas olham com um olhar sobre o capacitismo mesmo, né? Que olham para uma pessoa mais nova, assim como o Timóteo, e veem isso somente pela idade, como vocês falaram. Mas a gente esquece que não é sobre idade, não é sobre se você é homem, se você é mulher, se você é criança, mas sim sobre quem habita dentro de você, né? Isso é algo que a gente tem que sempre se lembrar. Então, se eu vejo uma pessoa com 10 anos mais nova, mas o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está lá. É o mesmo Espírito Santo, né? Não muda. Até porque não existe Deusão, Isso. Deusinho e Deus médio. Exatamente. E se ele capacita um adulto, um pastor, assim também ele capacita uma criança e um jovem de dentro da igreja. Então a gente tem que lembrar, não da idade, mas de quem, né, nós servimos e o Deus que está dentro de nós. Eu acho que isso fala muito sobre conhecimento também. Porque talvez exista um adulto que seja muito mais aprofundado na palavra que a gente, como talvez exista uma criança que tem muito mais aprofundada, porque eu acho que esse crescimento também envolve o quanto você busca na palavra. Isso, a intimidade. Exatamente. Existe um crescimento espiritual, aquele que busca e encontra. Quanto mais busca, mais a gente vai encontrar. E quando a gente está lendo esses versículos, né, a gente está buscando, a gente está meditando e ruminando essa palavra. Isso é muito importante, o ruminar da palavra. É de você estar, tipo assim, no seu dia normal, no seu cotidiano, você pensar no que você está fazendo, do que você leu na Bíblia e aplicar ela na sua vida. E então a gente consegue sim viver os conselhos do Timóteo, lendo a Bíblia diariamente, tendo um tempo para isso. Sim. E só para fechar a minha fala de vez, quando vocês falaram sobre a questão da gente ser capaz, a gente não é capaz pelos nossos esforços, mas sim pelo Espírito que habita dentro da gente, que Paulo diz que não é um espírito de covardia, mas um espírito de... Esqueci. Calma. O espírito de... tá aqui, gente. Peraí. Calma. E aí eu me lembrei desse espírito que habita dentro da gente, que não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nós podemos sim conseguir, nós somos capazes por causa de Cristo. Lembre de quem está em você. Lembre de quem está em você. E quando você vai analisar as duas cartas de Paulo a Timóteo, eu particularmente, eu gosto muito dessas duas cartas porque eu vejo muito a minha vida ali. Principalmente nos conselhos, a questão de Timóteo ter nascido em berço cristão, eu nasci em berço cristão também. Sim. Mas um dia eu precisei conhecer a fé, e talvez tenha sido o mesmo para o Timóteo. Timóteo ele teve que se tornar apaixonado por Cristo. E ele foi reconhecido por isso. Não foi reconhecido pelos seus feitos, nem porque ele é, pelo amor que ele tinha mediante em Cristo. E eu vejo muito as duas cartas de Timóteo uma guia para um jovem cristão vocacionado à missão. Só que uma coisa que é muito interessante, porque isso teve muita influência de Paulo. Paulo, sendo um apóstolo, vivia em viagens missionárias pregando o evangelho. Mas era necessário que existia um lado pastoral. Por quê? Quando você vai prestar atenção, uma coisa que eu aprendi numa escola missionária que eu fui, sobre os 5 evangelhos, é que o dedão é o apóstolo porque ele precisa de um pouco de cada. Ele precisa do profético, precisa do evangelista, precisa do pastoral e precisa do mestre. E além de ser um livro, duas cartas na verdade, muito missionárias, o livro de Timóteo também fala sobre o pastoreio. E o que vocês acham que Paulo pode guiar Timóteo à questão do pastoreio? Vamos introduzir um pouquinho sobre isso. Na Bíblia, né, principalmente na carta de Timóteo, Paulo está falando ali para Timóteo, né, conselhos que ele deveria ter, né, conselhos que ele estava dando para Timóteo, para ele seguir, para essa questão do pastoreio. E eu trouxe inclusive aqui três recomendações de Paulo a Timóteo sobre a questão do pastoreio. E a primeira delas é a vocação, na verdade o desejo que a gente precisa ter, né? Porque é muito comum hoje em dia a gente encontrar, né, em muitas igrejas, muitas
pessoas, né, que estão sendo pastores, eles querendo, né, exercer esse ministério apenas por status ou por outros motivos, né, secundários. Sim. Mas nós sabemos que Paulo mesmo fala isso para Timóteo, que a primeira coisa que você tem que ter é a vocação na qual Deus te chamou, né? Então, é Deus que te chama para o pastoreio. Por isso que nós vemos muitas pessoas hoje que estão, né, exercendo esse ministério de pastor, mas muitas vezes Deus nem sequer chamou, né? Então, isso é algo que tem, inclusive, se agravado bastante, né, dentro das igrejas, né? Isso tem espalhado heresias, né? Muitas heresias que estão aí no meio da igreja derivam, a maioria das vezes disso, de pessoas que não estão preparadas para exercer esse ministério, porque isso é algo muito sério, né? Ser pastor tem que ser realista. Muita gente acha que ser pastor é mil maravilhas. Olha, o pastor ele é bem perto de Deus, tá lá coladinho com Deus. Se ele estiver coladinho com Deus é porque ele busca. Mas não por conta do seu ministério, né? O seu ministério, o pastoreio, ele é algo pesado. Você tem que interceder por vidas, você tem que cuidar de vidas. A questão também, né? Se você for aconselhar um casal e se você não tem um casamento estruturado, como você vai aconselhar um casal se você não tem um casamento que seja um exemplo? Exatamente. Assim como também aconselhar uma família, né? Sendo que a sua família, né, está desestruturada. Então, ser pastor é algo muito sério, que exige busca, exige consagração, exige muitas renúncias, né? A gente vê pastores missionários que abrem mão, às vezes de emprego, às vezes até mesmo de família, para ir viver o chamado que Deus quer que eles vivam, né? Então, exige muitas coisas, né? E ser pastor é isso, é você cuidar de vidas, né? E Paulo ele dá muitos conselhos a Timóteo, principalmente esse primeiro, né? Que é o da vocação, pela qual Deus te chamou, né? Então, a gente tem que ver hoje em dia, não agora falando só de pastor, mas sim do nosso chamado. O que realmente Deus quer que a gente seja, né? Que a gente exerça de ministério. Porque é o que a gente vê muito hoje, pessoas que estão no ministério errado, digamos assim, porque preferem às vezes por status ou por outros motivos, mas não a vontade de Deus, né? E isso não acontece diferentemente com o pastor, né? Realmente. Eu estava uma vez numa roda de conversa, assim, como a gente está agora conversando, e eu lembro que uma dessas pessoas, né, estava meio indignada com a atitude que o pastor teve, né? E ela falou muito específico, eu lembro que uma pessoa chegou, mas certo, se fosse tu no lugar do pastor, liderando uma igreja, tendo várias cabeças pensantes de maneira diferente, como é que tu ia organizar isso tudo e continuar sendo um corpo só? Tem que requer muito conhecimento, muita maturidade, porque são várias pessoas. O corpo de Cristo são formados por pessoas que talvez para nós sejam fáceis e não sejam fáceis de trabalhar. E, desculpa, interromper, mas lá em 2 Timóteo existe o versículo, né? Portanto, fortifique-se na graça. Sim. Se a gente não conseguir fazer, se a gente não for pela graça, a gente não consegue fazer nada. Tu começou falando sobre o amor, e realmente quando você ama, você é apaixonado por aquilo que você faz, aquilo que Deus lhe entregou, todas as coisas se tornam em vão. Paulo diz a Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado em Jesus Cristo. E é justamente por isso, se você amar aquilo que você foi chamado, talvez você tenha sido chamado para se tornar pastor, futuramente pastor, cuidar de vidas, entenda, você precisa ser apaixonado por aquilo que Deus lhe deu. Porque senão você não vai conseguir suportar as adversidades que vem por aí. Jesus, ele nos dá um fardo que é leve, né? Mas às vezes a gente quer carregar o fardo que não é pra gente. Isso requer muita maturidade emocional. Emocional e espiritual, saber o que Deus tem te chamado. E não se jogar, tipo, de cabeça numa coisa que, tipo, Deus nem te pediu isso, sabe? E isso é um negócio muito louco. Quando a gente fala de pastoreio, eu lembro muito da questão de amor. Da gente saber cuidar das pessoas e é muito difícil, às vezes. São pessoas diferentes e eu imagino que fica mais complicado um pastor cuidar de uma igreja quanto maior ela fica, né? Porque, tipo, ele não vai conseguir estar ali com todas as pessoas. Um acompanhamento tão assim. Aí por isso que a gente tem também a questão de Paulo, não só chamar, tipo, um líder em si, mas, tipo, diversas pessoas, diáconos e presbíteros também para ajudar nessa caminhada.
Em 1 Timóteo 4, eu acho que em 1 Timóteo 4 ele fala sobre os bispos e os diáconos, certo? Mas, pronto, você quer um exemplo de pastoreio? O próprio Paulo a Timóteo. Paulo ele pastoreou a vida de Timóteo guiando no quesito de ensinando. As duas cartas de Paulo a Timóteo são cheias de ensinamento, de instrução para Timóteo para a vida dele. E é assim, a função de pastor é essa, instruir a pessoa a estar mais próxima de Cristo também. Sim. E foi muito importante que vocês falaram sobre, né, o amor. Porque para mim a base de tudo, assim como Paulo fala, é o amor. Por isso que ele também entra a questão de você ansiar. Paulo ele fala sobre isso, para você ansiar por ser pastor. Porque eu vejo muito pessoas que exercem, não somente do pastoreio, mas também de outros ministérios. E aquilo, como vocês falaram, é um peso para elas. Elas falam, nossa, isso é um peso para mim. Só que o próprio Paulo fala, é com amor. Né? Às vezes a pessoa fala, eu sou pastor, mas eu nunca quis ser pastor. Eu sou missionário, mas eu nunca quis ser missionário. Não, se eu fosse isso aqui, eu nunca queria ser isso aqui. Mas, pra mim, isso é errado, porque você tem que desejar, você tem que amar aquilo que você está exercendo. Porque o que você está fazendo ali é o quê? É vidas para Jesus, são almas que você está cuidando. Né? E se você está exercendo aquele ministério, aquele chamado ao qual Deus te chamou, isso é algo muito sério, que tem que ser tratado com amor, muito cuidado, muito zelo, porque como o pastor, como uma figura, né, da igreja, né, que representa a igreja, ensina a igreja, instrui a igreja, ele tem esse papel de realmente guiar elas para o caminho certo, guiar suas ovelhas, né, para os pastos verdejantes. Então, qualquer ensinamento errado, qualquer coisa do tipo, né, desvia almas, e é o que a gente vê muito aí nas igrejas. São pessoas que dizem, eu saí da igreja porque, sei lá, o pastor fazia isso, o pastor fazia aquilo, né, ou até mesmo os irmãos faziam aquilo. Então, é um cuidado com as almas mesmo. E assim, você vai lendo, né, a carta de Timóteo, e, cara, o quão bom os conselhos de Paulo a Timóteo, mas sabe o que é também o mais difícil? Quando a gente está escutando alguns conselhos, é muito bom escutar conselhos. Escutem conselhos, principalmente de pessoas mais velhas, tá? Sim. Tem um Paulo na vida de Timóteo de vocês. E é muito bom, mas o único problema que talvez eu passei muito por isso, de aconselhar algumas pessoas, ou mesmo eu receber conselhos, mas eu não consegui levar isso pra minha vida. Como a gente pode levar os conselhos de Paulo a Timóteo para o nosso ordinário? Isso é muito complicado. Mas uma coisa que eu sei é mediante a palavra. Uma coisa que eu percebo muito isso, a gente consegue levar isso mediante a palavra. Se você vê esses conselhos, você percebe onde você pode aplicar isso na sua vida. Por exemplo, se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. A Lorena ela falou sobre isso no primeiro conselho. Sim. Por quê? Porque muitas das vezes, principalmente quando a gente peca, nós queremos às vezes nos livrar disso com as nossas próprias mãos. O nosso maior erro é esse. Por quê? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, a gente pecou e eu quero me arrepender, mas eu não consigo chegar diante de Deus. Tipo um pecado de estimação, aquele pecado que você não consegue largar de você. Só que em vez de você entregar isso a Deus e orar, Senhor, me ajuda a tirar isso de mim, você quer arrancar isso com as suas próprias mãos, você não vai conseguir. É você pegar o sacrifício na cruz e completamente esquecer disso. Então eu acho que isso é muito importante, Paulo, ter lembrado a Timóteo. E se você, talvez esse não tenha sido o contexto, mas você lembrar do sacrifício da cruz e aplicar isso na sua vida é revolucionário. Porque você precisa entender que Jesus Cristo veio pagar pelos seus pecados. Você não pagou pelos seus pecados porque Ele veio fazer isso por você. Então você não precisa pegar isso e arrancar isso com as suas próprias mãos. E calma, antes do Mário falar, tu falou sobre a questão da palavra ajudar a gente a levar, né? Como levar isso pro ordinário. Mas é justamente isso. Na segunda carta para Timóteo, né, Paulo escreve no capítulo 3, no versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, sim, as escrituras, elas estão aqui para ajudar a gente, para nos auxiliar e para realmente a gente conseguir viver todos esses conselhos, a gente ter isso presente na nossa vida também. Agora pode falar. Bom, falar dos conselhos de Paulo para trazer para a nossa vida, né, na atualidade, cara, tem muitos conselhos de Paulo, né? Dentre eles, um dos que eu mais
aplico para mim, né, é o primeiro que a gente falou sobre realmente o fato de você não se deixar, né, se colocar para baixo, se achar menor do que os outros pelo fato de você ser jovem. Isso é o que eu mais aplico para a minha vida. Porque, falando um pouco de mim agora, Deus ele falou comigo que meu chamado seria pastoral quando eu tinha 13 anos. E quando eu falava isso para as pessoas, né, quando alguém perguntava, que as pessoas geralmente costumam perguntar, as pessoas diziam, não sei o quê, Deus já te falou, Deus faz isso aí, Deus faz isso aqui, porque tu é muito novo, não vai dar certo isso aí, não sei o quê. E pelo simples fato da gente ser jovem, né, isso é o que eu trago para a minha vida sempre. De sempre eu me lembrar, como eu falei no início, que o que importa é quem está em mim. E se o Deus que me falou, ele vai cumprir o que ele falou, né? Então, o que mais vale é a palavra de Deus. Aquilo que ele falou, está falado. Então, não se deixe desprezar. Eu sempre falo isso para mim mesmo. Não se deixe desprezar pelas outras pessoas, pelo fato de você ser jovem. Porque o próprio Deus, o eu sou, ele te chamou. Então, nunca duvide das promessas de Deus. Sim. Então, você pode ser jovem quanto for, mas se Deus ele prometer algo para a sua vida, ele vai cumprir, e é só questão de tempo. Tu falou sobre esse negócio de se lembrar. Existe exatamente um versículo na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, que ele diz assim: por essa razão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se lembrar daquilo que Deus entregou, justamente sobre isso, né? E, cara, dos diversos conselhos assim que a gente escuta falar de Paulo a Timóteo, o que eu acho mais difícil de seguir, dentre o que existe muito na carta, é justamente o que é lembrar o sacrifício da cruz. Porque, por mais que eu tenha falado aqui, Deus ele tem me quebrado muito sobre isso. Sobre a questão de, às vezes eu sou uma pessoa que às vezes eu gosto muito de fazer tudo com as minhas próprias mãos. Se eu vejo que ninguém tá conseguindo fazer, eu quero ir lá e me meter, eu quero fazer do mesmo jeito. E eu tenho que lembrar que nós somos um corpo. Cristo veio, morreu por nós somos um corpo. E às vezes eu tenho muita questão de querer, justamente, como eu expliquei, tirar o meu próprio pecado. Mas Cristo morreu por mim. Esse é um dos conselhos mais difíceis que eu preciso seguir. E de vocês? Eu acho que é a questão de ter essa perseverança que ele fala, de não naufragar. Porque, tipo, a gente tá aqui e, como eu disse antes, a gente sempre tá animado no começo da nossa fé, empolgado com as coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Só que quando chega as dificuldades, às vezes a gente desanima. E quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo, eu vejo que ele faz... O que ele fala ali é para trazer esse ânimo para Timóteo. Para que quando chega os momentos ruins, em que algumas pessoas não vão querer nem escutar da palavra, ou ouvir, que vão ter coceira nos ouvidos só de ouvir, cara, tipo, perseverar e continuar ali, pregando, se esforçando, tendo uma devoção com Cristo. Então, tipo assim, trazer os conselhos para ele, para a nossa vida cotidiana, é a gente trazer Deus para o nosso cotidiano também. É a gente abrir as nossas Bíblias, é a gente dobrar os nossos joelhos, é a gente ter um momento no nosso quarto, sozinhos, a sós com ele. Não somente deixar isso para fazer quando a gente está aqui, rodeado de várias pessoas. Porque, às vezes, é muito fácil a gente estar aqui adorando, levantando nossas mãos, cantando bem alto e não sentir nada. E, tipo, é muito, muito fácil mesmo. E como eu participo do Ministério do Louvor, cara, quantas vezes no passado eu chegava ali e era uma pessoa totalmente diferente. Mas quando eu saía da igreja, eu era outra pessoa. Isso também leva muito pra questão. Uma das consequências disso, né? Geralmente quando você chega nesse ponto que a Lorena explicou, você se acostumou à vida que você tem. Isso. Uma das coisas mais difíceis é realmente trazer Deus pro seu ordinário, pro seu dia a dia. É você estar comprando pão numa padaria, você ver alguém roubando e você olhar para aquela pessoa e falar: você sabia que existe alguém, o dono do ouro e da prata, e você não precisa mais fazer isso? É você estar em meio à sua conversa de amigos na escola e eles estarem falando sobre qualquer coisa, sobre moralidade sexual, sobre... por aí vai. E você lembrar, cara, existe um Espírito Santo puro que habita em mim.
Sim. Isso não é o tipo de coisa que é pra mim, tá? Trazer nosso Deus pro nosso ordinário e não deixar isso ser automático é muito difícil. E pra tu, Arley, qual é o conselho de Paulo mais difícil a seguir? Cara, pra mim, o conselho de Paulo mais difícil também é a perseverança. Né? Como vocês já falaram muito bem, a perseverança é algo difícil nos dias de hoje, né? Sim. No mundo no qual a gente vive. Até mesmo Isaías, né? Na palavra de Deus, Isaías ele fala: ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, em meio ao mundo corrompido no qual nós vivemos, se manter com os ensinamentos bíblicos, com os ensinamentos de Cristo e com os ensinamentos de Paulo é muito difícil, né? Mas é nessas horas que a gente sempre deve lembrar, né? Que é essa a nossa verdade, é nela que nós devemos ter essa perseverança e que maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, nós estamos nessa terra para ser a diferença, né? É aplicar esses conselhos que o mundo desconhece nas nossas vidas e ser um reflexo para o mundo. Então, esse para mim é o maior desafio, é essa perseverança e esse exemplo que nós cristãos devemos ser para o mundo corrompido, né? Que é muito difícil, né? Porque como a Lorena falou, é fácil aqui na igreja a gente ser crente, porque na igreja está rodeado de crentes, então é fácil, né? Mas e quando a gente chega lá fora, né? E quando a gente precisa ser luz e sal da terra? Aí esse é o momento que pega. E a gente tem que aplicar esses conselhos. E não é nada fácil. Sim, muito tempo eu fui uma pessoa assim, que quando eu saía da porta da igreja, tudo se tornava... Eu era completamente outra pessoa. Completamente outra pessoa. Sim. E uma coisa que eu também aqui, folheando a Bíblia, né? A gente tá com uma Bíblia aqui, gente, tá escondida. Ela em cima da mesa, né? Bora. Existe um versículo que eu lembrei, eu estava aqui lendo e eu lembrei, né? Que é: não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, por imposição de mãos dos presbíteros. Não, a gente não pode Eita, que palavra difícil! Negligenciar. Obrigada! A gente não pode negligenciar aquilo que Deus nos deu, né? Nosso dom. E o que é mais difícil, né? Porque a gente às vezes faz isso diretamente. Deus nos deu alguma coisa e às vezes a gente negligencia ela por conta do nosso próprio querer, do nosso próprio orgulho. Eu passei por um momento que Deus pediu pra mim fazer uma coisa. Ele me deu: olha, eu lhe dei isso aqui, então eu quero que você trabalhe nisso. Senhor, mas eu não quero trabalhar com isso agora. A gente pode deixar pra depois. E acabou que isso se esfriou dentro de mim e depois eu paguei o preço pra voltar atrás e eu tendo que recomeçar aquilo que eu já havia plantado há tanto tempo com Cristo. E realmente, negligenciar é muito fácil quando a gente não percebe, né? Sim. E trazendo um pouco para o começo, a gente falou, né, que questão de Timóteo ter ido para Éfeso combater um grupo que estava pregando falsas doutrinas. Paulo atenta Timóteo lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala justamente assim, ó. Aqui, ó. Prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusam. Eita, que a minha dicção tá ótima hoje! Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E justamente como nós podemos chegar nos últimos dias, onde terão várias pessoas que estarão pregando uma mentira, uma verdade. A gente escuta muito falar sobre as pregações coachings, aquelas pregações que cuidam do nosso coraçãozinho, gostam de consolar o nosso coraçãozinho. O nosso ego. Gosta de apagar Não vai dar um carinhozinho assim no ego. Não, continue aí, ó, do jeito que você tá. E como nós podemos sobreviver a isso nos últimos dias? Como nós poderemos permanecer firmes mediante a todas essas pregações, a todas essas enxurradas de conhecimento que nós percebemos que só veio para afagar o nosso próprio eu. Cara,
A resposta, ela tá literalmente bem aqui. Apresentar a vocês a palavra, a Bíblia. Quando a gente guarda, né, as escrituras e a gente mantém essa devoção diária, um cuidado, né, com o nosso relacionamento com Deus, a gente consegue se fortificar contra essas coisas que já vêm acontecendo e que vão claramente piorar, né, com o passar dos dias. Muitas pessoas, elas vão esfriar sim, muitas pessoas vão rejeitar o que nós pregamos, mas Paulo, ele dá a resposta. Quando tu falou, né, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sobreviver a essas coisas, a gente tem que ser moderado, ou seja, a gente tem que saber o equilíbrio das coisas. O espírito que traz equilíbrio para a nossa vida tem que habitar na gente, a gente tem que ter moderação, suportar os sofrimentos. E quando o Paulo tá falando sobre suportar, cara, eu imagino ele na prisão, no estado que ele tava, passando frio, sozinho, abandonado por todos, quando ele não teve ninguém para defender ele durante a acusação que ele sofreu. Aí a gente tem autonomia pra falar. Aí a gente lembra de Alexandre. Aí, de novo, é o easter egg do vídeo. Ele tinha domínio sobre o assunto. E realmente, Paulo suportou muita coisa, muita mesmo. Mas mesmo assim, ele fala para Timóteo, suporte. Suporte da mesma forma que eu estou suportando, suporte. E faça a obra de um evangelista cumprindo plenamente o seu ministério. Quando chegar esses dias, a gente não é um momento da gente se ofuscar. Não é um momento da gente se esconder do que tá realmente, do que vai acontecer e do que já está acontecendo. Mas é a hora que a gente tem que agir, cumprindo o que a gente realmente tem que fazer, que é ir de pregar o evangelho, continuar perseverando na palavra, cumprindo plenamente o que nos foi entregado, o nosso chamado, o nosso propósito aqui. Não devemos ter um espírito de covardia, devemos conseguir ter essa ousadia que está no Espírito Santo e que está dentro da gente também. Mediante a isso, quando ele fala que nós devemos ter o espírito de covardia, isso serve tanto pra gente nos dias de hoje, pelo amor de Deus, por conta que muitas vezes quando a gente tá naquela roda de pessoas que são mais sábias que a gente, sabe? Que tem aquele negócio, nossa, tem uma porrada de curso e a gente às vezes tá falando, cara, mas você tá errado, não é isso que a palavra diz, a gente às vezes se acovarda. E como nós podemos permanecer confrontando as falsas doutrinas se nós acabamos acovardando? Então é por isso que Paulo menciona. Uma coisa que é muito legal nas cartas de Paulo a Timóteo é porque, principalmente no final, porque, para você que não sabe, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta paulina que a gente tem registro. Depois aí, muitos historiadores acham que Paulo foi executado. E uma coisa que é muito interessante é porque Paulo, ele sabia que estava chegando a sua partida, quando ele diz que eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Justamente com essa parte da oferta de bebida, logo após o sacrifício, né, que faziam no templo, eles precisavam limpar o local, e era justamente limpo com algumas bebidas, com alguns perfumes. E quando Paulo menciona isso, ele menciona que já acabou o sacrifício, já deu o momento, ele já cumpriu a jornada, já se encerrou o que ele veio fazer aqui. Sim. E ele chama Timóteo, nas recomendações finais, meu Deus, abençoe a minha dicção, ele chama Timóteo, procure vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. E foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco, só Lucas está comigo. Traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Se você não sabe, a rixa que Paulo e Marcos tinha, lá em Atos, é bom você ler um pouquinho de Atos, porque Paulo não gostava de Marcos. Paulo não gostava de Marcos, ele achava Marcos imaturo. Ele já foi para uma viagem missionária com Marcos e mandou Marcos voltar. E ele achava Marcos imaturo, que Marcos não tinha conhecimento. E justamente no final de tudo, ele chama, traga Marcos, porque ele me é útil. A gente tem escutei um álbum muito bom chamado Amado Timóteo. Tinha que falar de Amado Timóteo, não tem como falar de Timóteo sem falar de Amado Timóteo. E comecei, mas enfim. E existe no final, existe um tempinho, ele fala sobre essa questão, que talvez alguém da sua liderança tenha te machucado.
mas você ainda vai ser útil para o ministério. Ele ainda precisa de você porque nós somos um só corpo. E é justamente sobre isso. Pois é, gente. No final a gente vai ficar meio que sozinho. No final, todos são úteis para o corpo. Considerações finais? Considerações finais? Leia primeiro e o segundo, a segunda carta do Timóteo que a gente fez aqui. A gente deu só uma introduçãozinha, mas eu tenho certeza que se você tirar um tempo para meditar as palavras, para ter tempo com Deus, vocês vão... Tragam esse conselho de Paulo para a vida de vocês. Porque ele falou para Timóteo que era um jovem, né? E Timóteo ali, cara, escutando aqueles conselhos, eu tenho certeza que o coração de Timóteo queimou. Então, o seu também vai queimar se você ainda não leu, se você não lê há um tempo, vá ler, que vale muito a pena ler essas cartas, porque elas trazem conselhos cruciais para a sua vida, que vai mudar totalmente a sua vida cristã, a sua visão de alguns pontos. Então vale a pena. Aproveite depois desse vídeo e fazer seu devoção. Sim, já vai fazer devoção de Timóteo. Se você quer uma motivação, a gente mencionou várias vezes Alexandre, mas vai ficar no ar o porquê Alexandre não foi mencionado aqui. Você vai procurar e vai falar nos comentários. E vai falar nos comentários do porquê a gente mencionou várias vezes Alexandre nesse vídeo, ok? Gente, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, nós queremos saber a opinião de vocês. Leiam as cartas de Timóteo e comentem sobre isso. Nós queremos saber o que Deus falou com vocês sobre isso. Timóteo é literalmente um manual para o jovem cristão. Sim. Então, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, galera.